Olá, gente, tudo bem? Muito boa tarde, muito boa tarde. Franciele aqui do Diário de Notícias Minas, diretamente nessa quinta-feira, 18/9, com uns minutinhos de atraso, né? São 17h08 na cidade de Alfenas. Gente, lembrando que o Diário de Notícias Minas também está lá no canal no YouTube. Todas as nossas lives são salvas, direcionadas para o YouTube e depois eu posto aqui para vocês o link. Então, para vocês que para não ficar de fora aí de nenhum plantão ou nenhum arquivo, corre lá e se inscreva no nosso canal. Oi, Morena Flor, tudo bem? Boa tarde aí a todos. Gente, aconteceu uma coisa muito desagradável ontem e eu vim aqui para estar falando com vocês, certinho? Oi, Gilmárcio, né? Tudo bem, Gil? Então, gente, acontece o seguinte. Ontem eu trouxe aí para vocês, Shalom, Nilva, eu trouxe para vocês aí uma notícia muito boa. O Hospital Universitário Alzira Velano agora é credenciada em queimados leves e médios aqui na cidade de Alfenas, atendendo Alfenas e a nossa região. E os casos mais graves serão destinados para o hospital de Poços de Caldas e também para o João 23 em Belo Horizonte, né? Então, um ponto muito bom, muito especial aí, né, para nossa cidade de Alfenas, sendo referência também agora em queimados. Só, gente, que aconteceu uma coisa muito desagradável através dessa matéria, dessa notícia que eu trouxe para vocês ontem. Oi, Leila, tudo bem? Oi, Águida, saudade, tudo bem? As crianças ficaram muito felizes com as roupas que você doou, viu? Foi para um sítio e as crianças ficaram bem satisfeitas, tá bom? Aí, gente, um seguidor nosso, que até faz parte do grupo, né, do Diário de Notícias Minas, e é aí uma pessoa bem ativa no nosso jornal, sempre interage comigo, traz matérias, né, fotos, às vezes acidente, né, igual tem o nosso grupo aí. E o que aconteceu? Aconteceu que a filha do então deputado da cidade de Alfenas chamou ele no privado através do comentário que ele fez aqui no Diário de Notícias Minas e começou a xingar e ameaçar ele. Gente, até quando isso vai permanecer na cidade de Alfenas? Até quando você, eleitor, vai permitir que a nossa cidade seja ameaçada, amedrontada, acuada por pessoas que dependem do voto de vocês? Até quando? O ano que vem vai vir, né, na nossa porta. Oi, tudo bem? Você já tem candidato? É hora de vocês fazerem assim, ó. Para pessoas que dependem do nosso dinheiro, que dependem do nosso voto, ficar nos ameaçando. Hein? Porque eu já tô de saco cheio com esse povo, porque eu já tô de processo com eles até aqui. Mas eu tô falando você, eleitor. Até quando? Isso só porque ele falou da dívida do Hospital Universitário Alzira Velano. Que a dívida, já deixei bem claro aqui para vocês, que é uma herança maldita do pai dela, do Luiz Antônio da Silva. Aí, para reverter a situação, saiu falando aí que mandou para a saúde de Alfenas mais de 20 milhões de reais. Agora vem cá, para onde que foi esses 20 milhões de reais que para Alzira Velano não foi nem R$1? E não vem falar que é mentira minha, porque eu fui falar com o diretor do hospital, Dr. Denis Galdino,
né? Que até quero agradecer aí o Dr. Denis Galdino, que sempre atende aí, né, nossa redação do Diário de Notícias Minas, muito bem, muito bem. Eu tenho aqui, depois eu posso fazer uma montagem no vídeo, né, através dos áudios dele. Ele mesmo falou para mim que o deputado estadual Luiz Antônio da Silva, nesses 3 anos de mandato, não enviou para o Hospital Universitário Alzira Velano, do qual a dívida hoje, que ultrapassa 50 milhões de reais, veio do governo dele. Ao invés dele falar, peraí gente, eu vou mandar uma emenda aí de 500 mil para o hospital, vou mandar 1 milhão de reais para o Hospital Alzira Velano. Não enviou. Não enviou e não envia. Aí vem tampar o sol com a peneira, falar que enviou 20 milhões de reais para a saúde de Alfenas. Aonde que está esse dinheiro? Que nem o prefeito Fábio Florencio provavelmente não deve ter visto esse dinheiro. Porque a saúde de Alfenas está um caos. O CDM está sem remédio. 20 milhões de reais, com 1 milhão de reais, poderia fazer igual o prefeito Michael William fez e comprou remédios para o CDM que está sendo implantado lá pelas mãos do Jaime Daniel, né? Que foi candidato a prefeito daqui, foi vereador e foi coordenador do CDM aqui durante 4 anos, que está fazendo um trabalho maravilhoso, maravilhoso. Morena, eu estava falando com uma pessoa exatamente a respeito disso. A Santa Casa está só aumentando. Apesar que... Oi, Márcio, tudo bem? Márcio Dunga, nosso excelentíssimo vereador aí. Quero parabenizar, porque ele tem levantado muito aí a bandeira, né, das mães atípicas, das nossas crianças especiais. Eu não gosto muito de falar nome de mãe atípica, não. Eu gosto de falar que é mãe especial, como filho. Porque essas mães são tão especiais que são escolhidas a dedo por Deus para serem mães dessas crianças, né? Tudo bem, Marquinho? Então, gente, é isso que eu fico indignada. Indignada. Fico ameaçando o processo. As pessoas não podem mais comentar que são perseguidas, igual foi o caso dessa pessoa, né? E não fala que é mentira minha. Não fala, porque ele enviou o print pra mim. E se falar que é mentira minha, eu posto o print aqui. Eu posto o print, tá? Posto. Agora, olha só, como que vai fazer? Giselda, agora que eu vi uma matéria que os carros públicos foram cortados, como as crianças que moram na roça que vai para a escola. Ô Giselda, essa matéria aí não procede não, viu? Procede não, tá? As crianças e as vans, né, das crianças não foram cortadas. Eu já procurei saber, por isso que nem matéria eu fiz, né, para não falar que o nosso Diário de Notícias Minas está propagando fake news. Se o Ministério Público não ver essas irregularidades, nem os vereadores que estão lá para fiscalizar. Carlos Aparecido, essa política que dá nojo aqui em Alterosa também. Aí, Carlos, de Alterosa, seja muito bem-vindo. Patrícia, verdade, a Santa Casa é só beleza e o pronto-socorro nada. Giselda, fui no CDM, realmente não tem remédio. Gente, não tem remédios. Já chegaram denúncias aqui para mim a respeito de leite, né? Leite especial para crianças que têm aí intolerância à lactose, não tá tendo. Até hoje mesmo, outra pessoa, outra mãe fez pedido para mim, né, de insulina. Até agora eu não consegui parar para postar, né, porque hoje eu vim dar um tapa na minha casa aqui, e a minha casa é meia grandinha, então... Mas uma coisa eu falo para vocês, a gente tem que se unir, gente.
tem que se unir, porque uma coisa eu falo, é o que eu canso de falar aqui para vocês: pau que dá em Chico, dá em Francisco. Eu tô aqui para criticar, também tô para elogiar. Chega num certo ponto que a gente fica igual o Dr. Denis Galdino, que falou, gente, o prefeito Fábio Florencio está cumprindo com o acordo dele, né, que é os 8 milhões que cabe a ele, né, ao governo dele, Fábio Florencio. Agora, os mais de 50 milhões de reais que foram heranças aí do governo Luiz Antônio da Silva, que ele bate no peito e fala que foi herança do Maurílio Peloso, que nós sabemos que é mentira, né? Quando que vai poder aprender a falar a verdade? A olhar no olho da nossa população e falar, gente, eu errei. Vocês me perdoem, foi má gestão minha. Eu tentei aí socorrer, por exemplo, os predinhos. Eu tentei socorrer as gramas, que foram mais de 18 milhões de gramas jogadas fora. Porque vai lá, ó, no parquinho de frente Capai, não tem mais uma grama viva. Uma grama viva. E foi a grama que foi deixada. Gente, o Matheus Passini aí, que fazia parte, né, do Cidade Escola, que foi um dos idealizadores ali do complexo da Vila Formosa, foram gastos mais de 18 milhões de reais em gramas ali. E a grama que sobrou, o prefeito distribuiu em alguns lugares da cidade. E ali na pracinha da APAI, tá simplesmente só terra. Nem uma, vamos dizer, gente, areia para as crianças, tá escorregando e não machucando na terra, não tem. Aquelas bolsas de areia, não tem. Aí fica complicado, né? Aí cadê os 20 milhões? Cadê os 20 milhões? Tá complicado, né? O uso da propalina de receita manipulado em agosto. Então, Eliane, já teve gente que reclamou aqui, que já levou lá para poder fazer medicação, que simplesmente já marcaram para entrega para março do ano que vem. Então tá bem complicada, viu? Eliane Moreira, os vereadores não podem passar a mão na cabeça do Fábio e o Luizinho é o culpado das dívidas. Realmente, ele é o culpado pela dívida e não assume isso. E eu fico muito triste de ver vereadores da base do governo tentando defender o indefensável. Não tem como ficar defendendo o Luizinho. Não tem como, gente, não tem como ficar aí batendo nas costas do Fábio, mas a herança foi deixada para trás. E eu dou graças a Deus que essa herança maldita caiu na mão deles mesmo. Porque imagina só se hoje quem tivesse ganhado a eleição fosse o Amadeu Peloso. Ia pegar o chapéuzinho, ia colocar na cabeça e ia assumir como o pai dele assumiu, como o pior prefeito de Alfenas, mas nós sabemos como o pai dele pegou a cidade de Alfenas, né? Que não tinha dinheiro nem para massa asfáltica. Meu advogado não me deixa responder aonde foi parar esse dinheiro. Marisa. Marisa, né? Marisa, o meu também tá cansado de receber intimação aqui, viu? Mas eu não tô nem aí, não. Porque é o seguinte, querem calar a imprensa para todos os lados do Brasil e para mim, um processo a mais, um processo a menos não tá fazendo diferença. O que me interessa é sentar aqui e falar a verdade para vocês do que tá acontecendo. Nem que seja mais um ano que vai ser a época das eleições, né, federais, que é para a época de deputado estadual, deputado federal, senador, governador e presidente. Vou falar para vocês, tá? Tem notícia boa sobre alimentação? Ou está sem previsão ainda? Alimentação do que, Eliane? Eu preciso saber a respeito, tá bom? Gente, a respeito do Vale Alimentação, né? Que você quer dizer?
A respeito do Vale Alimentação é assim, gente. Oi, Carlos, tudo bem? Boa tarde. Gente, eu não queria dar nenhuma notícia sem antes ter uma confirmação. Mas eu entrei em contato, né, com uma pessoa de dentro da prefeitura e eu dei uma sugestão, através até de vocês aqui do Diário de Notícias Minas. Já falei também, né, com o pessoal do sindicato. É o seguinte, todos nós sabemos do Vale, né? Ah, beleza. Oi, Luciana, boa tarde. Gente, todos nós sabemos que tem toneladas de alimentação, né, que foi aí arrecadados do Eco Rock e do rodeio. O próprio prefeito fez aí um vídeo falando das toneladas de alimentação, juntamente com a secretária da Ação Social da Larissa e da campeã de reclamações aqui no Diário de Notícias Minas, a Aline Mara. Meu Deus do céu, dá até coceira quando eu escuto o nome dessa mulher, né? Que Deus me livre e guarde. Mas tudo bem, vamos lá. Qual foi a sugestão do Diário de Notícias Minas? Já que não tem dinheiro para pagar o Vale, por que não é feito uma montagem de cestas básicas através desses alimentos que ainda estão estocados nos galpões e não são distribuídos aos funcionários públicos municipais que recebem menos de 2 salários mínimos? Já ajuda aí no orçamento dentro de casa, né? Se já temos o alimento e não temos o dinheiro, então por que a gente não pode estar passando esses alimentos para quem precisa, que são os funcionários que estão sem vale? Não é verdade? Peraí, gente, deixa eu só dar uma olhada aqui. Opa! Então, gente, desculpa aí, mas meu marido perguntou aí. A gente só tá aguardando agora, tá? A respeito desse Vale Alimentação, né? Que vai ser transformado nessas cestas básicas. Até tô falando para vocês sem autorização, né? Para saber se você, funcionário público aí, servidor, aceita esse tipo de acordo, né? O pessoal do sindicato já concordou, já achou bacana. A gente tá aguardando só um posicionamento aí do executivo. Fechou a tampa, vai ser distribuído, certinho? Gente, remédios controlados, nada, né? É complicado, ô Daniel. Gente, agora outra coisa também que chegou aqui pra mim, né? Que já chegou a informação de uma pessoa, de um informante de dentro da prefeitura. Alguns servidores enviaram para mim aqui, para o cantinho do leitor, até eu não publiquei, a respeito de uma festa dos idosos que é feita anualmente aqui na cidade. Se foi cancelado o 7 de setembro e foi cancelado o aniversário da cidade, por que vai ser feito festa para os idosos? Primeiramente, gente, vocês sabem que eu não tô aqui para puxar o saco de ninguém, tô aqui para falar a verdade para vocês. A festa dos idosos não vai ser aquela festa estrondosa como é feita anualmente. Não vai ser feita no cafezal em flor, entendeu? Do jeito que sempre foi. Ou no tênis clube. A Ipanema cedeu o espaço, né, para a prefeitura, sem custo, sem ônus. E a prefeitura vai fazer um almoço, gente, não vai ser festa. Vai ser feito um almoço para os idosos que frequentam os PSFs dos bairros, tá bom? Então, gente, se chegar informações para vocês e vocês falarem que vai ser festa, não vai ser festa, ok? Neuza Tabosa. Boa tarde, Franciele. Gente, fala mais. Obrigada, Neuza, obrigada, viu? Fico muito feliz aí, viu? Oi, Yasmin?
A Yasmin falou comigo, eu não entendi. Mais alguma coisa, gente, que vocês queiram que fale? Né? Porque aí, como se diz, já faço essa live falando isso para vocês. Depois, se alguém tiver dúvida e tiver duvidando a respeito das ameaças, eu tenho os prints aqui, eu envio para vocês, tá bom? Mais alguma coisa? Mais alguma coisa? Oi, Marcial, tudo bem? Boa tarde. Tudo bem, Daniel Cabral? Santa Concordo. Gente, graças a Deus tem muitas pessoas aí que concordam com essa situação. Já que a prefeitura não tem esse dinheiro para estar pagando os vales alimentação, já que tem esses alimentos estocados em toneladas nos galpões, então que esse alimento vá para as mãos de pessoas certas. E não perca, não estraga, porque a gente sabe que mesmo sendo alimentos, tem alimentos ali perecíveis e não perecíveis, correto? Gente, eu vou encerrando por aqui, né? Que eu já tô até meio atrasada, já são 5h30. Fran, postinho não tem? O postinho de exame? Eu não entendi, Neuza. Potinho? É isso, Neuza, que você tá falando? Potinhos para exame? Eu vou estar verificando isso com a Idalina, né? Que toma bem, tá assistindo bem essa parte aí, tá? Acho errado, isso custa nada para festa. Isso é verdade aí, Marisa. Elaine, é o seguinte, tirar um do poder é meio complicado, né? Porque afinal de contas precisa da maioria da Câmara Municipal. E eu creio que nós não temos a maioria, né? Para estar fazendo o pedido aí de impeachment do então prefeito Fábio Florencio. Mais alguma coisa, gente, que vocês queiram falar, que vocês queiram aqui falar, que aí eu já vou encerrar. Gente, então tá bom. Vou encerrando por aqui, tá bom? Vou estar buscando mais informações a respeito aí para vocês. Geralmente pega o potinho no local onde vai ser feito o exame. É verdade, Eliane. Tem que ser feito, pegar o potinho nos locais, né? Por exemplo, na Santa Casa, no Dr. Roque, no próprio Alzira Velano, ali tem o posto, né, da Cruz Preta. Sim, esses alimentos foram arrecadados, Vilma, no rodeio, né, a qual nós propomos aí para poder estar juntando, fazendo as cestas básicas para poder estar doando para os servidores públicos que ganham menos de 2 salários, tá bom, gente? Que fica bem especificado aí, porque pessoas que ganham aí 3,5, 4, 5, 6, 7 mil não vão receber esses alimentos. Somente pessoas que recebam menos de 2 salários, tá bom? Então, gente, eu vou estar encerrando por aqui, tá? Assim que eu tiver um posicionamento da nossa sugestão do Diário de Notícias Minas ao Poder Executivo, eu volto aqui e passo a informação para vocês, certinho? Diário de Notícias Minas, o nosso compromisso é com a verdade e com vocês aí de casa. Fiquem todos com Deus.